Sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não me conhece, meu nome é Igor e hoje a gente vai falar sobre os ciclos do Bitcoin numa perspectiva do halving. O halving é o evento mais importante que acontece no Bitcoin, justamente porque a gente tem esse corte na oferta da noite para o dia e é isso que gera os nossos ciclos de alta. Então hoje nós vamos fazer essa análise numa perspectiva do halving até o topo do Bitcoin em ciclos passados e vamos transpor para o ciclo atual para a gente tentar entender o que está acontecendo, em que momento do ciclo atual nós estamos e principalmente se é normal o que está acontecendo. Toda essa queda recente que a gente teve é normal de estar acontecendo pela teoria dos ciclos? Se a gente transpor os ciclos passados para o ciclo atual, nós poderíamos esperar que essa queda viesse agora, que essa queda tivesse acontecendo? Ou tem algo estranho? Tem algo que a gente tem que se preocupar, que esse ciclo está acontecendo alguma coisa estranha e ele pode ter acabado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então não deixa de ver esse vídeo até o final, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta e se você não é inscrito aqui no canal, deixa seu like, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, lá a gente tem um contato mais direto com vocês, o link tá aqui na descrição. Novidades estão por vir, nosso clube de membros vai sair em breve e se você quer ser mais uma sardinha nesse cardume, entra lá no grupo Telegram para ficar de olho nessa novidade que vai vir em breve. O link tá aqui na descrição mais uma vez, mas vamos começar. Então hoje a gente vai falar sobre o ciclo do Bitcoin, mas numa perspectiva do halving, que para mim é o evento mais importante que acontece no Bitcoin e é devido a ele que nós temos o ciclo tão bem definido. Por quê? Você imagina, hoje nós temos em torno de 18 milhões de Bitcoins, vocês sabem que a gente tem um limite de 21 milhões de Bitcoins. Esses novos Bitcoins que são achados todos os dias são feitos pelos mineradores quando eles mineram novos blocos, porque assim eles ganham uma recompensa, então são achados entre aspas, novos bitcoins. Só que, de 4 em 4 anos, essa recompensa que os mineradores ganham por blocos, ela é cortada pela metade da noite para o dia. Então, se a gente começou, por exemplo, com essa recompensa sendo em 50 bitcoins por bloco, em 2012, por exemplo, do dia para a noite, no dia 28 de novembro de 2012, essa recompensa passou a ser de 25. Então, do dia para a noite, essa recompensa foi cortada pela metade e isso gera o supply shock. Isso gera o choque de oferta. Então nós temos no Bitcoin uma demanda crescente e uma oferta, além de ser limitada por 21 milhões de Bitcoins, de 4 em 4 anos, essa inflação que é gerada para a gente chegar nos 21 milhões de Bitcoins, ela é cortada pela metade. Isso gera, então, esse choque de oferta e faz o nosso ciclo ser tão bem definido. E por isso que hoje eu vou analisar, então, o ciclo do Bitcoin numa perspectiva do halving e não do fundo ao topo, como eu fiz anteriormente e como a maioria dos analistas fazem, que eu acho que também é uma perspectiva válida, mas também você tem que analisar o ciclo do Bitcoin nessa perspectiva do halving, justamente porque ele é, na minha opinião, o evento mais importante que acontece no Bitcoin. Então você tem aqui, nesse gráfico, os 3 halvings marcados que a gente teve até hoje. O primeiro foi 28 de novembro de 2012, o segundo foi 9 de julho de 2016 e o terceiro e último, no ano passado, foi no dia 11 de maio de 2020. Então vamos lá, eu vou dar um zoom aqui no primeiro ciclo que a gente teve do Bitcoin, vou pegar do primeiro halving que a gente teve em 2012 até o topo em 2013 e a gente tem essa formação então de barras e vou encaixar no ciclo atual que estamos vivendo. Dá um zoom aqui para encaixar certinho. Agora vamos dar um zoom aqui no segundo ciclo que a gente teve, que foi de 2016 até 2017, do halving de 2016 até o topo em dezembro de 2017. Vamos mudar de cor aqui para não confundir e vamos encaixar então também desde o halving do ano passado para a gente fazer essa comparação entre os ciclos. Então a gente chega nesse padrão aqui que vocês estão vendo. Como vocês podem ver, as barras verdes são o ciclo 1, as barras amarelas são o ciclo 2 e agora estamos vivendo o nosso ciclo 3, que são as barras desse gráfico normal. E a primeira coisa que vocês podem notar, que é muito nítido, é que a gente tem já um desvio de padrão aqui do ciclo 3. As coisas realmente ficaram muito aceleradas do halving até onde a gente está agora. E isso não é o normal de um ciclo. Não faz sentido que um ciclo dê um retorno de investimento superior ao ciclo passado, porque é um mercado em maturação. Você vai precisar cada vez mais de dinheiro para conseguir movimentar, porque o mercado ele está maior, ele cresceu. Então, é normal que o retorno de investimento a gente tenha
esse decréscimo a cada ciclo. Então é normal que a gente tenha um decréscimo nessa proporção aqui, como eu estou desenhando aqui nessas setas, de cada ciclo. Que o primeiro ciclo, se a gente encaixasse no ciclo atual, a gente teria um Bitcoin a 858 mil dólares. Ou seja, se o primeiro ciclo se repetisse agora, a gente tivesse o mesmo retorno sobre investimento, a gente teria um Bitcoin a 858 mil dólares, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Nesse ciclo. Se a gente encaixasse o segundo ciclo, que é esse em amarelo aqui, no retorno de investimento proporcional, nesse ciclo que a gente está vivendo agora, a gente teria um Bitcoin a 280 mil dólares. Isso eu já acho um valor mais plausível, não sei se chegaremos lá, mas sim, confio que nós podemos chegar a 200 mil dólares nesse ciclo. Vocês vão entender, acompanha até o final para entender como eu estou chegando nesses números. Mas então, a gente tem esse retorno sobre investimento diminuindo a cada ciclo, mais uma vez o que é normal, mais uma vez o que é esperado. Só que a gente teve esse momento aqui do ciclo atual todo sendo superior o retorno sobre investimento ao ciclo 2, o que não é normal. Muitas vezes as pessoas analisam os ciclos do fundo ao topo. Daqui eu peguei mais uma vez do halving até o topo, porque eu acredito que o halving é o evento mais importante. É o evento justamente que gera o choque de oferta para que a gente consiga ter a alta parabólica, ter o ciclo de alta do Bitcoin. Então, se você pegar do fundo ao topo, você vai ver que o ciclo atual ele também apresenta em determinado momento um retorno sobre investimento maior que o ciclo 2. E agora, comprovando, também se você pegar do halving ao topo, você também tem o ciclo atual apresentando um retorno sobre investimento maior do que o ciclo 2, o que não faz sentido. É normal o que a gente está vivendo justamente porque o ciclo atual ele precisa entrar abaixo do ciclo 2, ele precisa ficar aqui para vir fazer o topo mais ou menos no final do ano. Isso é o normal, isso é o esperado. É isso que a história mostra pra gente. A história ela não se repete igual, idêntico, mas ela rima. Tem esse ditado que, ou seja, a história ela tende a ter semelhança com o futuro. Então, na minha opinião, todo esse retorno de investimento aqui elevado que a gente teve nesse ciclo, isso já demonstrava que podia ser um ciclo diferente, podia ser um ciclo que as coisas começassem muito aceleradas, porque aqui desde o ano passado vocês percebem que a gente já tem as coisas aceleradas, as coisas acelerando muito, como não foi o padrão que a gente viu no ciclo 2 em 2017, no ciclo 2 a gente viu um ciclo bem homogêneo, ele subia, corrigia um pouco, subia, corrigia um pouco, e nesse ciclo atual não, a gente teve uma alta parabólica, basicamente o Bitcoin imprimiu aí 6 meses de alta consecutiva, saiu ali de 10 mil dólares, foi para 65 mil dólares, e aí a gente teve então uma queda expressiva, que é esperado quando você tem uma alta tão significativa no Bitcoin que a gente teve de 10 a 65 mil dólares. Foi uma alta muito rápida, foi uma alta muito agressiva. Então era esperado que essa queda também fosse agressiva, porque a gente precisa ter uma correção. A gente precisa que o ciclo atual entre embaixo do ciclo 2. Isso é o saudável de qualquer mercado. Isso é o esperado, na verdade, de qualquer mercado. É o que a lógica nos diz. Não é possível que esse ciclo apresente um retorno sobre investimento maior que os ciclos anteriores, mais uma vez, porque agora você tem um mercado de quase 1 trilhão de dólares. Nós já chegamos a bater essa marca quando o Bitcoin está ali em torno de 52 mil dólares. A gente tem um mercado do Bitcoin de 1 trilhão de dólares, então para você movimentar esse mercado você precisa de muito mais dinheiro. Então é normal que você não tenha um retorno sobre investimento igual ao ciclo passado, onde você precisava de muito menos dinheiro para movimentar esse mercado. É normal que esse mercado vá ganhando maturação e a gente tem um retorno sobre investimento menor a cada ciclo, mais uma vez. Então essa é a primeira coisa que a gente pode observar. Devido ao fato de desde o início, desde o halving, desde o ano passado, antes mesmo de a gente imprimir 6 meses de ciclo de alta, ou seja, antes mesmo de começar de fato o ciclo de alta, a gente já tinha esse retorno sobre investimento elevado no ciclo 3. Então, se vocês pegarem até mesmo os vídeos que eu fiz no início desse canal, lá em março, que foi quando a gente começou esse canal, eu já apontava que a gente poderia ter um modelo de ciclo mais semelhante ao de 2013, onde a gente teve uma alta expressiva, um forte período de lateralização, de queda, de correção e lateralização por meses, e aí sim uma alta final que a gente rompesse o primeiro topo e fosse alcançar nosso topo final bem acima de 100 mil dólares, tá? Eu acho que o Bitcoin, 100 mil dólares é uma previsão ultra conservadora. O Bitcoin, na minha opinião, vai passar e vai passar bem em 100 mil dólares. Mas então, esse foi o grande indicativo que a gente teve de que poderia ser um ciclo similar ao de 2013 e não ao de 2017. Ou seja, um ciclo que apresentasse então uma alta parabólica, que foi o que a gente viu. E agora estamos vendo uma queda parabólica também, normal, porque a alta foi muito agressiva. E na minha opinião, então, nós vamos passar
aqui alguns meses lateralizando para esse ciclo ele se cravar realmente embaixo do ciclo 2, aqui setembro, outubro, e aí sim, de repente, em novembro, começar a imprimir nossa alta, romper o topo anterior e fazer nosso topo aqui pelo menos $150 mil. Eu ainda acredito que o Bitcoin chega a $200 mil. Mas enfim, eu sei que muita gente vai me chamar de maluco, mas quando o Bitcoin tava $3 mil, eu falava também que o Bitcoin ia passar fácil $100 mil. E muita gente falava, você tá maluco, né? Porque o Bitcoin tá $3 mil, tá falando vai passar 100? Aí eu falava, vai passar e vai passar fácil. Só que naquela época era difícil de imaginar. Pô, $3 mil, como é que vai passar 100? Você é um lunático. Aí depois que o Bitcoin bota $65 mil, o maluco não é tão mais maluco assim. As pessoas já começam a ver, pô, é plausível. 65 mil é muito mais perto de 100 do que 3. Então até que você não é tão maluco assim. Mas enfim, é isso. Nós que gostamos do Bitcoin, a gente sempre vai ser taxado de maluco até realmente as pessoas verem que o Bitcoin é uma realidade. Porque é uma questão de tempo. Por isso que eu sempre falo, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu. Porque ele vai chegar em você, você queira ou não. Você queira ou não, ele vai chegar de você de alguma forma. Se você trabalha no setor financeiro, algum cliente seu vai te perguntar sobre, você vai ter que entender. Não interessa se você trabalha em outro setor, algum amigo seu vai comentar com você, vai te mostrar tudo que o Bitcoin tá fazendo. Então o Bitcoin, ele vai chegar em você, você queira ou não. É uma questão de tempo. Mas continuando, então a gente teve indícios de que esse ciclo poderia então ter coisas mais aceleradas. A gente está vendo um padrão muito similar ao ciclo 1 e eu acho então que seria saudável alguns meses a mais de lateralização, pelo menos mais um mês e meio a mais de lateralização, para que a gente se consolidasse abaixo do ciclo de 2017 nesse estudo que estamos fazendo do halving ao topo. E outra coisa que é muito clara aqui, e agora isso é muito importante, prestem atenção, é que a gente teve claramente um aumento do tempo para chegar ao topo do ciclo 1 para o ciclo 2. E se isso se confirmar, significa que nós vamos ter então um aumento do ciclo 2 para o ciclo 3. Eu acredito que sim, eu acredito que isso é muito lógico e óbvio que aconteça e eu vou explicar agora por quê. O halving, ele nada mais é então do que esse corte na oferta. E em 2012, o que a gente teve? A gente teve o corte então da recompensa dos mineradores para de 50 bitcoins minerados, eles passaram a receber quantos? 25. Então, esse foi o primeiro corte aqui que eu vou botar de 50 para 25. No segundo, a gente teve mais um corte de quanto? De 25 para 12,5. Então, vou botar aqui também 25 para 12,5. E no terceiro, que é o que estamos vivendo agora, a gente teve um corte de quanto? De 12,5 para 6,25. Concordam? É só você pesquisar aí em qualquer lugar que você vai ver que esses números são os números que aconteceram na história do Bitcoin. Então, se nós estamos pegando aqui do halving ao topo, isso tem que ser levado em conta. E, como eu falei para você, é justamente isso aqui, esse corte da oferta pela metade do dia para a noite, é isso que gera o supply shock que faz a gente ter essa alta parabólica. Então, pensem comigo como é uma coisa lógica. Quando você corta de 50 para 25, é um corte muito maior em termos quantitativos do que de 25 para 12,5. Por quê? Porque aqui você está cortando 25 bitcoins, aqui você está cortando 12,5. O número percentual é o mesmo, é 50%, mas o número quantitativo ele vai ficando menos significativo. Por exemplo, no próximo, que também está marcado nesse gráfico aqui, e eu vou mostrar para vocês, mas a gente vai de 6,25 para 3,125. Então, no próximo halving, a gente vai ter esse choque de 6,25 para 3,25, que vai acontecer, né? As previsões é que aconteça por volta ali de abril, maio, até julho de 2024. Então, vou botar ele aqui. Mas olha só, em 2024, então, a gente vai cortar 3 bitcoins para ficar redondo. Sendo que no primeiro a gente cortou 25. 25 é muito mais significativo do que 3, embora os dois sejam o quê? 50%. Então, é plausível que a gente sinta, em termos de preço e em termos de tempo, que as coisas aconteçam mais rápido com um corte mais significativo. Então, se aqui a gente cortou 25, isso vai ser sentido para a gente alcançar o topo de uma forma mais rápida do que a gente vai sentir quando a gente corta 12,5, que vai ser sentido, consequentemente, de uma forma mais rápida do que quando a gente corta 6,25. Então, a gente sente esse supply shock de uma forma mais rápida, porque o corte quantitativo
quantitativo do Bitcoin, ele é maior no ciclo passado. Então é normal que esse corte de 25, o topo aconteça mais rápido, porque esse corte de 25 ele vai ser sentido no mercado mais rápido do que o corte de 12,5, que consequentemente vai ser sentido mais rápido que o corte de 6,25, que consequentemente vai ser sentido mais rápido que o próximo corte em torno de 3 Bitcoins, e assim sucessivamente. Então a tendência é que o mercado vá ganhando maturação e que o halving seja sentido cada vez menos, porque embora sim ele vai cortar 150%, mas em termos de sentir cada vez mais lentamente esse supply shock. Se com 25 Bitcoins a gente sente 1,5 Bitcoins, a gente vai sentir isso de uma forma muito mais lenta. Por isso os ciclos tendem sempre a se estender mais e mais e mais, até que esse mercado vai ganhar essa maturação, não só em termos de quantidade de dinheiro nele, mas também em termos desse supply shock ser sentido com menos brutalidade do que a gente teve no início. Então, não se esqueçam, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente. A oportunidade, na verdade, que vocês estão tendo agora. É normal que os próximos ciclos, eles vão cada vez tendo um retorno sobre o investimento menor e cada vez mais se alongando, justamente por tudo que eu acabei de explicar. Então aproveitem e principalmente não tenham medo de bear market, porque se o bull market faz você ficar rico, o bear market é onde os milionários são feitos. Você começando a acumular agora, você que começou a acumular, é óbvio que você vai ter um retorno de investimento bom também, caso o Bitcoin venha confirmar essa teoria dos ciclos e faça seu topo aqui superior ao topo de 65 mil dólares. Tudo bem, mas você imagina, por exemplo, o Bitcoin vem fazer seu topo. Aí a gente tem o bear market, que é uma queda significativa aí de 80%. O Bitcoin vai aqui embaixo. E aí você começa a acumular no bear market, comprar devagarzinho. Todo mês você guarda uma parte ali do seu salário para comprar Bitcoin, divide em 4, compra uma vez a cada semana, no outro mês pega mais uma partezinha, divide em 4, uma vez a cada semana, dollar cost average, que a gente cansa de falar aqui no canal, vai acumulando até que a gente vai ter aqui, ó, já tá até marcado, nosso supply shock em 2024, e aí o ciclo tende a acontecer de novo, e aí você tem o quê? Mais uma vez, o supply shock, depois de 2024, o halving, e esse ciclo vai ser sentido menor ainda, mas ele vai apresentar um retorno significativo, um retorno relevante, um retorno aí que você não vai ter em bull market. Se você entra no meio de um bull market, você não vai conseguir ter um retorno sobre investimento maior do que quem entrou no bear market. Isso é uma coisa lógica. Então, é até interessante, o ser humano ele é atraído para o Bitcoin quando ele está rompendo máxima atrás de máxima. Eu aposto que a maioria de vocês conheceu o Bitcoin quando ele alcançou ali 50 mil dólares. Só que o retorno de investimento, apesar de ainda ser interessante, porque se você esperar, se você jogar para o longo prazo 8, 12 anos, é óbvio que vai ser interessante o retorno sobre o investimento. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que o melhor período para se acumular Bitcoin é no bear market. Porque aí sim o seu retorno de investimento no próximo supply shock vai ser muito maior do que se você começar a acumular no meio de bull market. Que não significa que se você jogar no longo prazo mais uma vez, você também não vai ganhar. É óbvio que vai, se essa teoria for se confirmando no futuro. Porque o Bitcoin, ele tende ao infinito mesmo. Porque o mundo nunca vai parar de imprimir dinheiro, vocês concordam? Então, qual é o topo do Bitcoin? Não existe. Primeiro o mundo tem que parar de imprimir dinheiro. Depois a gente estipula qual pode ser o topo do Bitcoin. Enquanto continuarem imprimindo dinheiro, o Bitcoin não tem topo. Ele tende ao infinito, tá bom? Aceite que dói menos. A verdade é essa. Ou para de imprimir dinheiro, ou o Bitcoin tende ao infinito, porque se você continuar imprimindo dólar, o valor do Bitcoin em dólar, ele vai tender ao infinito, porque tá surgindo mais dólares no mercado todos os dias. Então é uma coisa muito óbvia. Mas assim, a verdade é que pouco interessa o valor do Bitcoin em dólar. O que interessa é a quantidade de Bitcoin que você tem. E é isso até que eu brinco que falam, pô, o Bitcoin tá desabando, o Bitcoin tá caindo, mas eu abro minha carteira e eu continuo a ter a mesma quantidade de Bitcoin que eu tinha antes. Então não entendo exatamente o que vocês querem dizer quando vocês dizem que o Bitcoin está caindo. Não importa, você sempre vai ter ali na sua carteira, se você não tá operando alavancado, você sempre vai ter ali na sua carteira a mesma quantidade de Bitcoin. Não importa quanto ele caia, nem o quanto ele suba. Sempre ali vai estar a mesma quantidade de Bitcoin, que pode escrever o que eu tô falando. A longo prazo vai ser o que vai importar. 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, o que vai importar é a quantidade de Bitcoin que você tem e não o valor que ele vale em dólar. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação
notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Novidades vem por aí, entra lá pra você ficar sabendo de tudo. Por último, queria deixar claro, isso não é um conselho financeiro, não sou conselheiro financeiro, nem quero fazer você gostar de Bitcoin, comprar Bitcoin, nada disso. Eu não tô aqui pra te convencer a nada. Até porque, se você não gosta de Bitcoin, eu tenho isso muito certo na minha mente. Se você não gosta de Bitcoin, o azar não é meu, o azar é seu, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.